Depois de 15 reuniões e mais de 30 oitivas, a Comissão Especial de Inquérito que analisou os convênios da Secretaria Municipal de Saúde com a Fundação Estatal Afersb em Bauru chega à fase final de conclusão dos trabalhos. Na reunião de hoje, a última dessa fase preparatória, tinha os apontamentos relacionados a uma contratação contábil de perícia interna pela Casa, que é um serviço inédito, especializado em relação à elucidação de alguns casos, e o encaminhamento final. É este o conteúdo, como a comissão chega até aqui. Bom, a comissão ela sempre se propôs a estudar e analisar essa relação. Foi muito importante o parecer técnico para a avaliação de toda essa relação. E o parecer técnico, ele aponta indicativos de que essa relação foi quebrada em alguns momentos e que essa relação tinha, com a falta de materialização de documentos, ensejando até rompimento desses convênios. E isso não aconteceu. E nós precisamos entender também se por questões administrativas, emergenciais, pandemia, isso aí vai carecer de um entendimento. Mas o fato é que a relação comercial entre Fersb e Prefeitura, como nós apontamos desde o começo, deveria ser reavaliada, reorganizada para que a população receba de fato aquilo que tem sido pago. Você citou o parecer técnico, que é um trabalho inédito, de fato. Uma pena que não haja documentos suficientes para que a análise fosse mais apurada e mais densa. No próprio relatório do parecer final, na conclusão do servidor contábil, né, do técnico contábil, melhor dizendo, há uma indicação para que seja feita uma auditoria nesses pagamentos, mas aí também iria haver a necessidade de muito mais documentos, relação de pontos, contratos, pagamentos, e tudo isso vai com certeza constar no relatório final, já que os prazos estão se esgotando, né? Vamos dar ciência, como ficou deliberado na comissão, ao Poder Público, ao Executivo e à Fersb, sobre o conteúdo deste relatório, deste parecer, e até amanhã às 18 horas seria o último prazo para recebimento dos documentos, se é que ainda virão alguns documentos. Amanhã seria o encerramento do prazo, sexta-feira às 18 horas, para que nós possamos ter tempo suficiente para poder fazer o relatório, analisar, votar e colocar em plenário. Ou seja, 5 de novembro, 18 horas, a questão do expediente para recebimento de eventuais documentos pela administração. E apesar de documentos incompletos ou não satisfatórios em relação ao que foi solicitado, me parece que na reunião de hoje, depois de 15 reuniões extensivas, oitivas, a comissão cumpre o papel de fazer uma série de apontamentos para eventuais ajustes na gestão, inclusive dessas relações. Com certeza, isso para mim é o que me deixa mais feliz. Porque se nada valesse a pena, a conclusão a que chegamos valeu a pena. E é muito interessante que a gente ressalte que todo convênio ou contrato feito, ele precisa ser eivado de responsabilidade, ele precisa ser coberto com toda a segurança jurídica. E como você mesmo falou, muitos documentos ainda não foram entregues. Eu entendo, como presidente, e pelo que a gente ouviu, que existem que há documentos que não existem, parece meio paradoxo, né? Mas existem documentos que não chegarão pela inexistência. E não sei se isso seria possível resgatar, já que estamos falando de uma relação de 7, 8 anos para cá. Então, delimitamos o prazo do dia 5 de novembro, às 18 horas, como prazo final para qualquer tipo de manifestação e para qualquer tipo de entrega de documentos que possam embasar um bom relatório. Obrigado ao Biratã Sanches, presidente da Comissão Especial de Inquérito. Vamos ouvir a relatora Estela Almagro, que tem até o prazo do dia 14 para a apresentação, discussão entre os membros e aprovação do relatório final, que depois será submetido ao plenário. Vamos ouvir a relatora.
Nós estamos concluindo, né, trabalhos da ordem de 90 dias e todos os prazos possíveis foram concedidos e todos os documentos solicitados foram reiterados no intuito de que esse, que é um procedimento inquisitório, pudesse ter um mínimo de preocupação do executivo e do gestor no sentido de esclarecer fatos. O movimento que se viu foi o contrário. O parecer técnico contábil nos ajuda a debruçar até um olhar mais técnico e objetivo sobre números e sobre balanços e sobre prestação de contas e sobre responsabilidades previstas em convênios e em contratos desde 2014 até a presente data. Portanto, você vê uma sequência de atos questionáveis, alguns beirando ou chegando à ilegalidade, a um mau uso de recursos do erário público, sobretudo esse que é do Fundo Nacional de Saúde, que tem previsão legal e constitucional de mecanismos de controle social, com uma desídia. Então, essa responsabilidade é preciso que a Câmara Municipal tenha um entendimento e um olhar, porque a comissão especial de inquérito não é uma puxada de orelha. Nós precisamos dar para ela a importância que ela realmente tem. E os documentos que faltaram, talvez nos digam mais do que os que chegaram. E interpretar essas posições de um gestor, de uma gestora, é imprescindível para que a gente faça, como eu sempre tenho dito, um relatório isento, imparcial, mas também um relatório corajoso. Algumas informações, lógico, saltam aos olhos mais do que outras, independentemente do mérito da gravidade. Por exemplo, a contratação de um médico diretor, quando ao mesmo tempo prestava serviço para o mesmo recurso público, a Secretaria Municipal de Saúde é a contratante na origem sempre, e a Fundação alega não ter a condição sobre se ele prestava informação no outro e sequer enviou o teu contrato de trabalho. Entre os absurdos que a gente pôde verificar que está ocorrendo, já ocorria, continua ocorrendo e parece não causar espanto aos sucessivos gestores, muito menos ao atual, é que procedimentos que saltam aos olhos, como as tais horas negativas, como os tais refis de horas negativas, agora também com esse dado da questão do médico que prestava serviço ao Mais Médicos no horário comercial, portanto 40 horas semanais, 32 de trabalho e 8 de estudos, com salário da ordem de 10 mil. E, ao mesmo tempo, foi contratado e teve seu nome, inclusive em detrimento de um outro médico apresentado por um outro membro do Conselho Curador, teve seu nome aprovado para ser diretor de saúde. O diretor de saúde não é um médico plantonista, ele tem uma obrigação objetiva com a gestão dos contratos entre a FERSB e a Secretaria. Ora, se ele trabalhava durante o dia no Mais Médicos, qual é a hora e o tempo de dedicação que ele dedicava à Fundação como diretor de saúde? E aqui ele mesmo declinou a informação de que, inclusive, só à noite, encaixava os horários à noite e que inclusive recebia adicional noturno para isso. Ora, é de se estranhar, é um cargo administrativo da mais alta seriedade. E aí você recebe da Fundação um ofício esclarecendo que, em que pese ter aprovado o nome desse profissional, a Fundação não tinha conhecimento de que ele já trabalhava no Mais Médicos, ou seja, dentro do escopo da própria administração. É de causar, mais do que espanto, é de causar medo de como é que se está gerindo esses recursos públicos federais e os municipais também. Por quê? É um salário de R$11 mil. Então, você não contrata alguém para trabalhar na tua casa ou no teu comércio se essa pessoa já trabalha em outro local. Não me consta em nenhum local que o diretor de saúde só trabalha à noite. Até porque é um processo, um convênio complexo, haja visto a SEI, e que precisaria, no mínimo, de mais diligência, de mais respeito com o erário público. E o contrato desse profissional não veio. Quer dizer, um dos documentos imprescindíveis não chegou. Quer dizer, é complicado, né? É muito grave o que tem acontecido nesses anos todos, inclusive no atual, em relação à Secretaria e em relação à gestão dessa parceria com a Fundação Estatal Regional de Saúde. A relatora tem aprovado pela comissão nesta última reunião, depois de 15 encontros, oitivas de mais de 30 pessoas, dificuldades de acesso a informações, diligências feitas diretamente, a partir das 18 horas de 5 de novembro, pouco tempo para constituir um documento dessa extensão com informações de tão prazo longo. Como será o seu procedimento?
Eu tenho, na verdade, construído a cada 30 dias um relatório parcial, né? Com 30 dias nós apresentamos um relatório de 9 páginas, com 60 dias nós já apresentamos um relatório que tinha mais de 20, quase 30 páginas, e nós vamos agora caminhar para o encerramento. Deliberamos aqui que a partir desta sexta-feira, dia 5, nós não aceitaremos mais qualquer documento, né? Não há tempo hábil. Pretendemos aprovar na comissão esse relatório, da forma como for apresentado pela relatora ou com eventuais alterações sugeridas pelos demais membros, mas será aprovada até o final da próxima semana, porque o dia 14, ou seja, o domingo que vem, é o último prazo para encerramento das atividades da CEI, ou seja, com o relatório, consequentemente, aprovado na comissão, para que na próxima semana possa ser votado pelo plenário dessa Casa de Leis. Portanto, a partir dessa sexta-feira, nenhum outro documento será admitido para análise, tendo em vista que se teve praticamente 90 dias e qualquer documento, sobretudo aqueles que nós reiteramos a importância, se não chegaram, não hão de chegar no decorrer da próxima semana, e o pouco tempo hábil que nós teríamos para analisar não nos permitiria fazer um relatório desse grau de responsabilidade que nós temos para apresentar. Muito obrigado à relatora. Todas as informações da Comissão Especial de Inquérito estão na íntegra, inclusive com digitalização, um serviço inédito da Casa de Leis aqui de Bauru, disponíveis no sítio da internet da Câmara Municipal de Bauru. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara.